Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, um despertar especial do centenário do Centro Espírita Amor e Caridade. O nosso centro completa, neste ano, 100 anos de existência. E está conosco Márcio Augusto Lopes de Campos. Olá, é um prazer muito grande estar aqui nessa casa maravilhosa que me acolheu por toda a existência e hoje poder falar um pouquinho desses 100 anos dela. Márcio Augusto Lopes de Campos não é conhecido por ninguém. Agora, Guto todos conhecem. É. Então, permita-me chamá-lo de Guto no nosso programa. Com certeza. Guto, você começou o seu estudo como muito pequeno, o seu avô, Paulo Roberto Duval Lopes, foi um dos grandes diretores que tivemos, trabalhador desta casa. E você começou o espiritismo aqui na evangelização, você é de berço espírita. Sim. Foi uma alegria ter reencarnado, né, numa família espírita e que escolheu esse caminho para mim, para os meus irmãos, né? Porque hoje, passado todos esses anos aprendendo com a doutrina, a gente vê que sem essa base moral que ela traz, dificilmente a gente estaria conseguindo caminhar com segurança, com tranquilidade na existência, né? Então, você fez a chamada antiga evangelização espírita. Hoje tem outro nome, educação espírita infantil? Isso. É isso? E já ajustamos também, porque está em constante transformação o trabalho, né? Hoje a gente chama de educação espírita da infância, né? Essa mudança de evangelização para educação, né, que acho que é o ponto fundamental, ele vem assim, não desmerecer a evangelização de forma alguma, porque a todo momento o aprendizado evangélico é a pauta, né? Mas vem focar para o caráter educacional do espiritismo, né? Porque desde Kardec esse movimento da transformação, né, ele traz essa proposta da transformação do indivíduo através da sua educação, né? Então a gente resolveu dar um enfoque maior, mais no sentido do nosso entendimento, do nosso aprendizado, despertar esse valor da educação, né? E a diferença da infância, né, de infantil para a infância, é também para destacar o caráter da infância moral e não necessariamente da infância corporal, né? Do infantil no sentido de infância corporal. Nós poderíamos dizer, Guto, que o trabalho da educação da infância espírita é o mesmo dos irmãos evangélicos, a catequese dos irmãos católicos? No que tange à questão moral, da moral do Cristo, sim, né? O que a gente vem destacar, talvez diferencie um pouco, são as características da realidade espiritual do indivíduo, né? Que nas outras doutrinas ou os outros movimentos acaba parando um pouco na morte, né? E o Espiritismo vem destacar que a morte, que na verdade é só uma transição, e que a realidade do espírito, primeiramente, é espiritual, encarnada temporariamente num corpo físico. Isso, né? me faz acreditar que vocês, na educação da criança, na infância, tratam de espiritismo, falam de espiritismo. Inclusive, esse tema que você trouxe aqui agora, você falam também de morte, de reencarnação com as crianças? Sim, na verdade, assim, relembramos isso a todo momento e tratamos com bastante naturalidade, né? O interessante do aspecto de ser uma educação da infância, porque a gente percebe muitas vezes que os próprios pais estão na infância moral, têm caracteres de infância moral. Daí você dizer que a trata do assunto da infância, Entendo. De uma forma geral, né? E uma vez um pai veio perguntar, né, que se nós falaríamos sobre morte com o filho, né, e se isso não poderia trazer um trauma, assustado. E aí a gente aproveitou a oportunidade para o aprendizado e trabalhou assim, olha, o seu filho assiste programas de TV que envolvem a morte, né, naturalmente. Então aqui nós vamos ensiná-lo o que é a morte de verdade, né, e tentar tirar esses fantasmas que a cultura, que a televisão, a internet trazem hoje, que aí sim é equivocada
E aí sim causa medo, causa desespero, angústia. Né? Além desses assuntos, vocês tratam também de um assunto importante, que é a violência entre as pessoas e, eventualmente, de problemas relacionados com sexo? Naturalmente. Assim, todos os temas em destaque na sociedade são trabalhados abertamente com o espírito na fase da infância, até porque é um espírito na fase da infância, né? Então, com o cuidado de não ser muito agressivo na fala, né? Na verdade não é isso, a gente não doutrina, a gente traz o ponto de vista deles e debate com eles o assunto, né? Mas a todo momento a gente entra nesses temas, né? Por exemplo, a questão da violência no mundo e o bullying partem da mesma origem, né? Então, eles percebendo que estão fazendo o bullying, pelo menos duas ações a gente orienta. Uma, que isso reflete na violência do mundo, e duas, né? Que quando eu ajo com violência, como o processo de bullying é, uma violência moral, né? Quando eu ajo com essa violência, na verdade eu tenho uma dificuldade e eu preciso aprender a reconhecê-la e trabalhar da forma adequada. Então, provavelmente vocês devem falar de Jesus e da adequação do comportamento da criança e do jovem às leis de Deus. Exato. No começo, quando a gente mudou, entrou nesse processo de mudança de evangelização para a educação espírita, foi um questionamento que nos fizeram, né? Vocês vão deixar de falar de Jesus, né? Na verdade, nós vamos falar mais do trabalho do Cristo, né? Do exemplo cristão. E um ponto que a gente tem assim fundamental, né? A gente tem entendido, né, nesse momento que o maior exemplo, o maior trabalho do Cristo entre nós foi exemplificar a lei, né? A lei do Pai. Então, a todo momento, a gente vem trabalhar no contexto da vida como a lei divina pode ser entendida pela gente, né? No próximo bloco, eu vou perguntar ao Guto qual a importância para o setor de educação, de estudo aqui do SEAC, a comemoração do nosso centenário, 100 anos do Centro Espírita Amor e Caridade. E vamos falar sobre outras questões também relacionadas com o estudo, agora com os adultos. Não saia daí, voltamos já já, um assunto do seu interesse. A felicidade tem pressa. Sidney Fernandes responde. A felicidade tem pressa é uma análise de vários pontos relacionados com a nossa vida. A ansiedade, a depressão e a tendência para a morte, para o suicídio. A morte. Suicídio. Depressão. Todos nós podemos evitar esses males. Temos que fazer a nossa parte fazendo o bem e confiando em Deus. Todos nós estamos sujeitos ao desequilíbrio físico e emocional. A proposta desta obra é desenvolver aquela chama, aquela centelha divina que temos dentro do nosso peito, que Deus nos colocou em nossa criação, e fazer com que ela se expanda. Quando atingirmos esse objetivo e adotarmos um novo estilo de vida, exercitando o que temos de melhor dentro de nós, teremos adquirido os hábitos com que enfrentaremos os males inevitáveis e nos permitirão ser mais felizes na travessia desta vida. A felicidade tem pressa, de Sidney Fernandes, mais uma obra da SEAC Editora. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Despertar de hoje, o programa do centenário do SEAC. Estou aqui com o Guto Márcio Augusto, um dos responsáveis pelo setor de estudos do Centro Espírita Amor e Caridade. Guto, o que representa para você e para os seus companheiros, voluntários, enfim, o estudo em si? O que representa para vocês a comemoração do nosso centenário? É uma pergunta bem profunda, né? Eu tenho entendido, vou falar em primeira pessoa, eu tenho entendido nesse momento que
O movimento espírita passou por fases naturais, né? A fase de estabelecimento, a fase de propagação, né? Que foram fases bem intensas e muito bem representadas até hoje, principalmente no Brasil, né? E agora, segundo até já foi isso divulgado, né, por outras, até em obras, né? A gente entra numa fase do despertar consciencial, né? Despertar da consciência. Isso. Que seria um trabalho muito mais individual, muito mais íntimo, né? E que não se faz senão com base no entendimento e na transformação. Você acha que esses 100 anos do Amor e Caridade permitiram que nós chegássemos a essa fase de uma consciência maior do espírito? O SEAC é uma referência, né, no país e acho que no mundo inteiro do trabalho da doutrina espírita, né, do trabalho da divulgação espírita. E agora vem se estruturando muito bem para essa nova fase, talvez para o próximo centenário, para o próximo século, né, de desenvolvimento, preparando pessoas, né, com um embasamento muito forte, preparando uma estrutura física adequada e sendo um ponto de referência, né, uma luz que atrai muitas pessoas também. Então, eu acho que esse papel do SEAC daqui para frente vai ser fundamental. Mas, Guto, o SEAC, você realmente bem disse, é conhecido no estado de São Paulo, no Brasil e até fora do Brasil. Nós temos programas aí com participações de vários países, mas destacou-se até agora a parte filantrópica do SEAC. O Albergue Noturno foi a nossa primeira obra social. Hoje temos várias obras abrangendo toda a cidade, aqui na sede também. Você não acha, Guto, que a parte do estudo não é assim tão atrativa quanto a bandeira da caridade, que o Espiritismo prega isso, fora da caridade não há salvação. E quando se fala em caridade, embora ela tenha amplos aspectos, nós estamos falando de ajudar pessoas. E o estudo, que tem a ver isso com o centenário em si e o desenvolvimento do SEAC? Essa questão da educação espírita, ela é muito recente. Apesar de a questão educação ser fundamental na doutrina, o próprio Kardec ser discípulo de Pestalozzi, seguir as ideias de Rousseau, de Comênios, que são os principais educadores da humanidade, né? Vamos esclarecer para os nossos telespectadores que quando você fala Kardec com essa intimidade, ele está se referindo ao codificador da doutrina espírita, porque nós temos muitos telespectadores não espíritas. Ele fala de Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita. Continua aí, Guto. Então, esse aspecto educacional da doutrina vem de berço, né? Porém, recentemente, dos anos 1960 para cá, que isso se intensificou, né? E atualmente nós temos universitários, grupos, faculdades trabalhando como tema a educação espírita, né? Aqui nós fazemos um trabalho bastante intenso, né? Estruturado de alguma forma, mas não nos moldes de uma universidade, com disciplinas, porque a gente segue mais uma forma de trabalho que o próprio Pestalozzi seguiu, Rousseau seguiu, né? De estudo do que se tem de conteúdos e aplicação do que nos é compreendido e possível de aplicar, né? Mas, Guto, isso é indispensável, porque nós conhecemos muitos movimentos, como respeitáveis movimentos, como o caso de irmãos da Umbanda, que trabalham com o mediunismo, e eles não estão assim preocupados com esse arcabouço teórico. Para ser espírita, precisa estudar, Guto? Para ser espírita, deve-se amar, fundamentalmente, né? Deve-se amar. Esse amor, a gente abre um link nele para muitos entendimentos, né? A dedicação sem interesse é o amor fundamental e está de acordo com Cristo, né? Então, aquele que conseguir descobrir Cristo
descobrir a verdade, né, a essência do trabalho do Cristo, sem precisar de entendimentos racionais, chegou no objetivo, né? Porém, a humanidade, a gente sabe que ela tem todo o processo de crença, de entendimento, ele é um processo que se desenvolve, né? Então, passa fatalmente pelo entendimento, pela racionalização, tá? Para que o indivíduo tome consciência no sentido aí de lucidez. Nós poderíamos dizer, Guto, que o homem estaria provido de duas asas. E ele primeiro desenvolve a asa da intelectualidade, do conhecimento, o cérebro em si, a razão, e depois ele vai partir para o amor que você citou. São duas asas que nos conduzem à evolução, Guto, é isso? Essa citação do Emmanuel, né, é muito rica, ela é inspiradora, né? Eu não saberia te dizer agora, assim, até porque é um entendimento que pode mudar com o tempo, se um depende exclusivamente do outro. Há um entendimento que sim, né, que primeiro a gente desenvolve um bom entendimento e em seguida a gente vai... Bem, o mundo hoje em dia está bem desenvolvido intelectualmente, né? E pouco desenvolvido na área do sentimento. Parece que nós temos um pássaro que está capengando apenas com uma asa. Isso acontece também no meio religioso? Em todo lugar, né? Na verdade, é uma realidade humana, né? E só ressaltando, um pássaro não voa sem as duas asas, né? E Emmanuel ressalta isso. Então, nós precisamos nos preocupar em desenvolver as duas asas, tá? Hoje, a forma como a gente conhece, né? Uma delas é através de um bom processo educativo, né? Na verdade, todos nós somos convidados ao melhor entendimento. Agora, eu noto, Guto, que há uma certa aversão das pessoas ao estudo. Quando se fala em doutrina espírita, logo se vai falando, olha, você precisa ler, você precisa estudar, precisa ter um conhecimento mais amplo. Responda assim, eu já fiz essa pergunta, mas queria que você respondesse assim, bem objetivamente. O estudo é necessário mesmo, Guto? É necessário. É necessário para que a gente promova por si mesmo a autotransformação. Seria a colocação, a praticidade daquele conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é isso? Podemos chegar nesse ponto, né? São afirmativas, assim, que se a gente entra um pouco no campo da filosofia, a gente pode ter vários entendimentos, né? A verdade, o que hoje a gente compreende, assim, que você desperta para a verdade usando as duas asas, tá? O próprio termo conhecer, né, que fundamentalmente está relacionado com a verdade, envolve um preparo e um contato com a vida prática. É como se alguém viesse falar para mim, olha, para você ir de uma cidade a outra, você vai pegar essa estrada, vai seguir por ela e vai chegar na cidade. Outra coisa é eu pegar e seguir por essa estrada e experimentar aquela viagem. A verdade está nesse contato, tá? Mas também eu poderia fazer essa viagem sem olhar a estrada, dentro de um veículo fechado. Você quer dizer que o estudo é uma espécie de GPS, uma espécie de mapa que nos conduz aos nossos objetivos com maior facilidade, é isso? Pode ser entendido dessa forma, pode ser entendido como uma luz que se coloca no caminho para que eu não corra o risco de caminhar na escuridão. Mas, Guto, a gente percebe que os adeptos do espiritismo ainda representam uma minoria no Brasil. Quando a pessoa se aproxima da doutrina, ela quer um consolo. E você vem com livros, vem com aulas, com cursos. Isso, de uma certa forma, não desestimula as pessoas a se tornarem espíritas? Tudo que é forçado foge ao que tende a ser natural e estimulado, né? A pessoa vem aqui no centro com dor, com problemas, com perturbação e quer saber o que está acontecendo com ela. E ela, às vezes, não quer ouvir uma palestra, ela quer ser curada.
Eu acho que é igual um processo de dor física, né? Há o momento da dor intensa e há o momento da cura, né? E eu acho que o SEAC é muito bem preparado para isso, né? Você tem um primeiro movimento de acolher, né? Amparar, tirar da fase do desespero, mas viver nesse movimento de resolver por cima a situação, não. Na sequência, pede aí um processo educativo. Então, vamos ver. No primeiro momento, o indivíduo é consolado. Sim, e no segundo... Para que esse consolo, vamos dizer, esse alívio perdure, ele precisa conhecer mais as causas da sua dor? Isso. Seria isso? Exato. No próximo bloco, o último do nosso programa de hoje, olha como o tempo voa, Guto. Muito rápido. Eu vou perguntar ao Guto a respeito dos vários cursos que são ministrados aqui no SEAC. E você, que está interessado em aprender um pouco mais, aqui nós temos o consolo, temos o passe mediúnico, o passe magnético, temos as possibilidades de consolo, as nossas entrevistas consoladoras, mas temos também o estudo. Eu vou perguntar ao Guto de que forma as pessoas podem participar desse aumento de conhecimento. E você que está interessado, não perca, voltamos já já. Estamos de volta para o terceiro bloco do nosso programa. No bloco anterior, Guto, que é um dos responsáveis pelo setor de estudos aqui do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade, ele deu a sua opinião sobre o centenário do SEAC, esses 100 anos de trabalho e a evolução dos nossos estudos durante esse tempo, né, Guto? Sim. Agora, me responda uma coisa, Guto. Nós temos aqui na casa, no Amor e Caridade, um mapa assim de trabalho, de estudos. Nós abrangemos a criança, o jovem, o adulto. Você poderia assim nos dar uma noção de todos os cursos que temos aqui? Bom, como você destacou, né? Desde a primeira infância nós já temos um processo de educação, né? Começando a partir dos 4 ou 5 anos na educação espírita da infância, né, que se estende até a faixa dos 12 anos. Tá? Não são idades fixas, mas são referências apenas, né, porque nós temos adolescentes que continuam participando do trabalho. Né? Na sequência, os trabalhos da mocidade, né, da MEAC, que também... Mocidade Espírita Amor e Caridade, a MEAC. Isso. Que é um agrupamento de jovens assim, muito atuante, tanto no movimento espírita local como estadual. Tá? Vamos dar uma ideia para o telespectador. As crianças têm a educação espírita, que dia e que horário? Os trabalhos da educação espírita da infância são de domingo de manhã, com a divisão hoje por turmas, né? Na segunda, quarta e sexta, no período da noite, sempre coincidindo com as palestras. Enquanto os pais estão assistindo às palestras, as crianças recebem aulas também. Exato. E dos jovens? A mocidade tem o trabalho tanto no domingo de manhã quanto no sábado à tarde, certo? Então, os jovens varia em que data? Na verdade, assim, eu diria que os jovens estão todos os dias da semana atuando, porque eles têm esses 2 dias de encontro, mas eles têm diversas atividades durante todos os dias da semana. Mas a participação no grupamento de jovens começa de que idade e qual idade? A partir dos 12 anos já é recomendado, né? E também pode se estender aí até quando se sentir jovem. Então, agora, quero que você me fale um pouco agora, nós temos pouco tempo, infelizmente, a televisão é assim mesmo,
sobre os estudos para adultos do SEAC. A gente já ouve falar muito do COEM, né, que é um curso de orientação e educação mediúnica, é Exato. isso? Esse é, né, o curso mais tradicional da casa, há muitos anos já, né, que ele é aplicado. Hoje ele está numa fase de reestruturação, né, nessa fase, né, do centenário, vamos assim dizer, se preparando para um novo ciclo. Né? Então são 2 anos de curso. Exato. Primeiro teórico, que você fala mais do Livro dos Espíritos, e no segundo que você fala mais Voltado do Livro mais dos pra médiuns. prática mediúnica, exato. Prática mediúnica. Entendimento e prática Com mediúnica. testes para saber a sensibilidade da pessoa, é isso? Também. Começa com o embasamento da mediunidade para depois começar a entrar na prática mediúnica. Né? O SEAC tem um trabalho muito efetivo no âmbito da mediunidade, com dezenas de grupos mediúnicos. Temos né? quase 100 grupos mediúnicos aqui nesta Exato. casa. Então, E além disso, do COEM, quais outros cursos que nós temos? outro curso bastante tradicional e de muito tempo, né, é o Espiritismo Científico, bem estruturado, né? Que foi inaugurado, foi mantido pelo professor Hernani Guimarães Andrade. Exato. Isso. E depois os seus seguidores aí, né, que Sim. abraçaram a causa e continuaram firme. E mais recentemente, né, quando a gente fala recentemente de 8 anos para cá, 9 anos para cá... para um centenário, 8 anos é pouco, né? É pouco, né? Nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, né, que é um estudo... que vem da FEB, né? O conteúdo vem da Federação Espírita Brasileira. Isso. Quando você fala, é o ESD nosso, né? É o ESD, exato. Isso. Aqui nós ficamos 2 anos com o ESD em laboratório, desenvolvendo o método, porque ele, diferente dos demais cursos, ele não é um curso que alguém aplica. Você tem monitores e ele é desenvolvido num processo ativo, colaborativo. Qual é a frequência desse curso? É uma vez por semana? O curso, ele dura de 3 a 4 anos, tá? Ele é modular e cada módulo é dividido em roteiros. Então, quando você adentra numa turma, você fica ali... se for até o final, vai ficar os 4 anos, mas você pode parar, de repente, numa etapa e continuar numa que parou naquele roteiro. E qual é o pré-requisito? A pessoa tem que ter feito o COEM antes ou não? Não. O pré-requisito é predisposição a se dedicar ao estudo. Os que têm participado do ESD têm revelado assim, um carinho muito grande, tanto pelo método, né, quanto pela forma como o estudo é desenvolvido, né? O termo sistematizado vem dessa questão de continuidade, de conhecer todas as partes, né? Então, quando a gente termina um curso de um ESD, a gente tem uma tranquilidade de que abrangeu todo o conteúdo. Não com profundidade, porque talvez vou demorar alguns séculos aí para a gente... Mas há um outro curso que vocês estão iniciando, se não me engano, que é superior ao ESD ainda. Eu não sei se superior é o melhor termo. Nós temos mais pelo menos 3 cursos aí em desenvolvimento, né? Em laboratório também. O EAD, que também o conteúdo vem da Federação Espírita. EAD significa estudo avançado. Aprofundado da doutrina espírita. Aprofundado. Exato. O EPM, né, que é o estudo e prática da mediunidade. Vai substituir o COEM ou não? Ainda não sabemos, não é com esse intuito que Mas o objetivo é focalizar a parte mediúnica. O EPM é desenvolver a parte mediúnica, né, uma compreensão muito mais profunda. Né? E para aquele que está chegando na casa, você tem alguma coisa prevista, Guto? Sim, a gente está desenvolvendo também um curso introdutório. Né? A gente está prezando muito pela didática, pelo método que nós vamos aplicar, para ser um curso dinâmico, convidativo e que chegue naquilo que o Kardec propôs, né? Que desenvolva o gosto pelo estudo sério. Muito né? bem. É nesse caminho que a gente pretende seguir. Obrigado pela sua presença. Eu agradeço. Alguns segundos para prazer. você, para as suas palavras finais em relação ao SEAC e aos estudos. Como comentamos anteriormente, o SEAC pode ser tido como um hospital, como uma escola, né? E quando a gente fala de hospital,
a gente vem à procura de resolver uma dor, mas quando a gente fala de escola, a gente vem para despertar valores novos e entendimento novo. Fica o convite para fazerem parte desse trabalho que nos transforma profundamente. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, E Silvio. obrigado a você pela companhia até agora. Até a próxima semana.